Esse vídeo é especial para você que é estagiário ou que é um assistente e que está sonhando em se tornar um analista. Está na hora de você saltar a sua remuneração para R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 6.000, vai depender de como que isso é organizado dentro da sua região. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como você vai fazer para conseguir ser promovido a analista. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a R$ 200 milhões. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você. Deu, né? Chega. Não dá mais para você ficar trabalhando, carregando o piano, fazendo muito mais do que os seus colegas de trabalho e nunca ser reconhecido como você merece. Você já está pronto para ser um analista. Só que chega na hora de tomar a decisão, o seu gestor escolhe outra pessoa. O que será que você está fazendo de errado? O que será que está te faltando para você conseguir entender o que você realmente precisa para se tornar um analista? Afinal de contas, todo mundo merece uma remuneração maior, mais responsabilidades, ser o precursor da equipe, né? O líder, o timoneiro, né? Ser a referência, ser o profissional de elite. É para isso que você está aqui nesse vídeo. E é com este entusiasmo e com esta vontade que eu vou fazer isso com você. Eu quero te ensinar o que você precisa fazer para se tornar um verdadeiro analista. Beleza? Dá uma olhadinha aqui na apresentação que eu preparei para vocês. Eu digo para vocês uma coisa, tá? Essa essa estratégia para você conseguir se tornar um analista, ela é baseada em dois pilares do método P8, tá? O pilar de planejamento, que é esse primeiro que nós vamos ver aqui, e o outro pilar, que é o pilar da organização. Dois pilares, pessoal, fundamentais para você conseguir conquistar a sua promoção e o seu aumento salarial. Porém, ele aqui mais direcionado para aquilo que você realmente precisa estruturar e começar a adaptar no seu dia a dia. Bom, para você se tornar um bom analista, você precisa entender que algumas coisas você precisa já entender. Lembra que em vários dos nossos outros vídeos aqui no nosso canal, e caso você ainda não assistiu, né, já deixa a recomendação, termina esse vídeo, vai dar uma maratonada dos nossos vídeos. Você precisa estar preparado para o cargo que você vai assumir. Então, aqui já de cara, anota isso. Preparado para o próximo cargo. Ou seja, vamos supor que você é da área do RH e você quer se tornar um analista de RH. Se você for da área do financeiro, você vai querer se tornar um analista financeiro. Se você for da área jurídica, você vai querer se tornar um analista jurídico, etc, etc e etc. Tá? Por que você tem que estar preparado para o próximo cargo? Porque se você estiver colocado nessa posição de próximo cargo, você já vai mostrar para os seus gestores que você está pronto para ocupar esse cargo, ok? E a gente começa, como eu falei para vocês, pelo pilar do planejamento. Por que o planejamento é tão importante? O planejamento ele é tão importante porque ele vai te nortear, ele vai te guiar
pelo caminho correto que você precisa traçar para conquistar a sua promoção. Se você hoje é um estagiário, por exemplo, você tem que entender que dentro de tantos anos você consegue virar um diretor financeiro, um diretor de RH, um gerente financeiro, um gerente de RH. Você precisa saber qual que é o seu caminho, qual que é o caminho que você vai seguir na sua jornada profissional. Isso é muito importante porque isso vai te motivar. Não pensa simplesmente no próximo passo, pensa nos passos seguintes que virão, ok? E quando nós falamos do pilar do planejamento, uma das situações importantes sobre o planejamento do cargo, por exemplo, de analista, que você precisa entender, é conhecer os KPIs da sua área e aprender a utilizá-los como ferramentas de controle, pessoal. É isso. O que é KPI, né? Key Performance Indicator, né? Então, assim, são indicadores de desempenho, tá? Para facilitar. Esses indicadores de desempenho, eles vão é a mesma coisa que quando você faz um exame de sangue. Eles vão indicar como está a vida da empresa, a vida do seu setor, a vida da sua área, certo? Como está o desempenho disso? E por que é tão importante você conhecer esses KPIs e saber como controlá-los, entender o seu desempenho, entender como eles se movimentam? Porque o analista, pessoal, o analista é a pessoa referência dentro de um setor quando falamos de indicadores. É ele que entende como que esses indicadores se movimentam. É ele que traz essas informações para os gestores da organização, certo? Então é por isso, o analista, já digo aqui para vocês, o analista é um dos principais cargos que eu falo quando você está começando a crescer numa organização, porque ele é o pontapé inicial. Tá? É onde você passa só de ser alguém que não tem tantas responsabilidades, né? Você como estagiário, né? Você como assistente, recém chegou, normalmente tem uma remuneração um pouquinho menor, né? Aí tem aquela, entre aspas, desculpa que eu gosto de falar, né? Ah, porque eu ainda estou estudando, eu ainda estou aprendendo. Analista não. Analista você tem que começar a desempenhar. Tem que começar a colocar as coisas de uma forma diferente, né? O seu gestor te conta como um apoio do time, tá? Então, no pilar do planejamento, a primeira coisa que você precisa aqui é conhecer os KPIs da sua área e utilizá-los como ferramentas de controle. Não adianta só tu conhecer o KPI e tu não utilizar ele para alguma coisa. Por que para ferramenta de controle? Porque você vai conseguir acompanhar o desempenho de cada um desses KPIs com o passar do tempo. Segundo, planejamento ainda, tá? Apresentação em linguagem clara e objetiva que gere impacto. Você está entendendo por que a gente está falando que esse é o nosso pilar do planejamento dentro do método P8? Porque você precisa entender quais são as habilidades que você precisa compor para poder virar um verdadeiro analista. Outra que nós estamos trazendo aqui com relação ao seu planejamento, para você se organizar para isso, é apresentação em linguagem clara e objetiva, que gere impacto. Sabe por quê? Porque de nada adianta você fazer alguma coisa, né? Então vamos lá. Não adianta você fazer algo e não comunicar. Pessoal, um dos grandes, se não o grande, tá? Pilar para a sua promoção é a comunicação. É a comunicação com impacto, aquela que gera uma sensação uau no seu gestor. Ele vai olhar aquilo que você está entregando, ou ele vai assistir você apresentando e ele vai simplesmente entender assim: poxa vida, escolhi uma pessoa certa para tocar este projeto. Acho que ela está preparada para mais alguma coisa. E outra coisa que é muito importante aí dentro do planejamento é um plano de trabalho. Pessoal, ó, presta atenção comigo aqui uma coisa. Por que o plano de trabalho ele é tão importante? Ele é tão importante porque você consegue
se organizar de acordo com aquelas coisas importantes que você tem para fazer no seu dia e executá-las com maestria, tá? Plano de trabalho é a mesma coisa que um plano de voo. Você, por acaso, viajaria num avião com um piloto que nunca fez 1 hora de voo sequer? Que nunca treinou como que seria levantar um avião e aterrissar esse avião? Você viajaria com ele? Acredito que não, né? Pessoal, quem treina, quem tem tudo muito bem estruturado, desempenha melhor, certo? Então, por isso que plano de trabalho, a gente coloca aqui no planejamento também como algo muito, muito importante, principalmente porque quando você tem um plano de trabalho, você lida com as urgências muito melhor. Porque urgência tem todo momento durante o dia. E daí, se você não souber lidar com isso, também não vai adiantar, né, pessoal? Alinhe as suas entregas com o planejamento estratégico e entregue com over delivery. Duas coisas muito importantes aqui. Alinhe as suas entregas com planejamento estratégico. Pessoal, planejamento estratégico, ele é nada mais nada menos do que o mapa da organização. Sabe lá quando você tem que fazer uma caça ao tesouro? Muito bem, uma caça ao tesouro. Pensa que pensa que você tem que trilhar um caminho, trilhar uma rota para chegar até o baú do tesouro. Nossa, isso aqui é um mapa, tá, pessoal? Vamos supor que isso aqui é um mapa, não sendo esse mapa tão bem desenhado. Mas o que importa é que você chegue aqui, ó. Você chegou aqui, você conquistou o seu tesouro. O planejamento estratégico dentro de uma organização, ele é o responsável por isso, pessoal. Porque o planejamento estratégico da organização vai ter todas as metas, todos os objetivos, todos os indicadores da rentabilidade da sua organização, da perenidade desta organização, né? Ou seja, vai fazer com que essa empresa dure por mais tanto tempo, tenha uma projeção de futuro da organização. E é por isso que você tem que começar a entender que as suas entregas, elas têm que vincular ao planejamento estratégico da empresa. Porque se você não está trabalhando em prol do planejamento estratégico da empresa, você está fazendo atividade operacional. E um analista de verdade, ele tem sim algumas atividades operacionais que ele não pode deixar a peteca cair, mas ele tem que começar a se desenvolver e a desempenhar atividades que estejam interligadas à estratégia da organização. Ok? E entregue com over delivery. O que é over delivery, Gabriel? Cara, over delivery é algo muito simples, mas também muito importante. Eu gosto de dizer que over delivery você sempre faz o seguinte, ó. Eu tenho um prazo para entregar quarta-feira. Um funcionário meia boca, um funcionário que está estagnado, um funcionário que não está pensando no seu futuro, vai entregar quarta-feira às, sei lá, 17 horas e 30 minutos. Sei lá, 30 minutos antes de ir embora. Tá? Um funcionário que entrega além vai entregar, sei lá, na terça-feira, ao meio-dia, e ainda vai se colocar à disposição para discutir e melhorar aquele trabalho que foi entregue. Essa é a verdade, pessoal. Existe prazo para a gente poder entregar as coisas, mas onde é que está escrito que a gente sempre tem que entregar tudo no último minuto do prazo? Ninguém disse isso. É por isso que você precisa se organizar. Aqui é um exemplo de over delivery, né? Você entregar antes daquilo que havia sido solicitado. Outro exemplo é o seguinte: você entregar além da expectativa. O gestor pede para te fazer, por exemplo, uma planilha, né, com uma tabela simples. Você, além de entregar com a tabela, você cria um gráfico, você automatiza a tabela, você coloca daqui a pouco uma macro para fazer que o processo fique muito mais rápido, etc, etc, etc. Over delivery é você entregar as coisas sempre, sempre, sempre acima da média. Sabe por que que é legal, pessoal? Porque assim, ó, nós estamos começando a ficar cada vez mais doutrinados a entregar as coisas pela média, né? Isso começa lá na escola. Ah,
Se eu atingir a média, passei, tá bom. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente tá assim, ó, nos tornamos profissionais medíocres, tá? Desculpa. É uma realidade dura, é uma realidade de mercado, tá? E muito além de profissionais medíocres, tem gente que ainda acha que é demais fazer o básico do que tem que ser feito, tá? Essa é a realidade. É por isso que a gente fala aqui que quem faz o método P8 se destaca, pessoal, porque a gente não é medíocre, a gente não prepara profissionais medíocres, nós sempre queremos que os nossos alunos estejam lá em cima, pessoal, lá em cima, né? Nós até temos aula sobre isso, mas nós criamos profissionais de elite, a lá Cristiano Ronaldo e Messi, tá bom? Muito bem. E pessoal, o outro pilar que nós temos aqui é o pilar da organização, tá? O pilar da organização, ele é muito importante. Por quê? Porque você consegue ali deixar claro, inclusive para as outras pessoas que estão perto de você, que você é uma pessoa estruturada. Como assim, Gabriel? Como assim que eu sou uma pessoa estruturada? Você consegue deixar claro que você não é uma pessoa bagunceira, que você é uma pessoa tranquila, que você é um posto de entrega, de confiança, de não perder prazo. É tão legal, eu não sei vocês, tá? Mas é tão legal você entrar num ambiente organizado, num ambiente que não está bagunçado. E isso, pessoal, você traz também para a sua vida profissional. Pessoas que têm isso muito bem instauradas, né, com a questão da organização, transparecem muito mais confiança, pessoal. Sabe por que confiança? Porque quem está precisando de alguma coisa de você vai olhar para você e vai dizer assim, não, pera aí só um pouquinho. A Mariazinha aqui, ela é muito organizada. Nunca vai dar errado isso que ela vai fazer. Por quê? Porque ela é uma pessoa, muitas vezes metódica, muitas vezes que tem as suas características de organização, mas ela é organizada. Ela vai entregar. E isso, pessoal, está diretamente atrelado à confiança. Confiança, por exemplo, que um gestor tem que ter dentro de uma equipe. Eu, por exemplo, tenho que ter confiança nas pessoas que estão próximas a mim, porém eu não vou ter uma pessoa que é bagunceira próxima a mim. Por quê? Porque eu vou ter receio que ela não entregue as coisas que ela precisa entregar. Então, pessoal, entendam o quanto que esse pilar é importante, principalmente para você que quer se tornar analista. Sabe por quê? Porque infelizmente, é muito fácil demitir um assistente ou demitir um estagiário. Vale ainda financeiramente muito a pena em alguns momentos. Então, o que um gestor não quer? Ele não vai querer contratar alguém que não é organizado. Beleza? Defina a sua rotina e garanta a confiabilidade das suas entregas. Quem é organizado transmite confiabilidade nas suas entregas. Certo, pessoal? E aqui, né, por fim, para esse vídeo também não ficar muito comprido, né? Temos muitas coisas ainda para falar em como você consegue conquistar a sua promoção e seu aumento salarial. Porém, eu quis focar nesses dois pilares aqui, que eles são muito importantes. Mas a questão da organização agora atrelado ao seu tempo. Pessoal, todo mundo tem as mesmas 24 horas dentro de um dia. Vai depender de como você se organiza dentro do tempo. Por que eu trouxe essas imagens aqui para dizer o que é organização? Ah, uma pessoa que está cozinhando. Pessoal, quando você vai fazer alguma comida, não é legal você ter tudo, todos os produtos, tudo cortadinho, tudo organizadinho, você saber o que vai na receita. Tem coisa pior do que você tá fazendo uma receita e faltar metade das coisas, tu tem que pegar e deixar tudo meio lá jogado, ir até o mercado, depois volta, depois esqueceu, volta. Meu pai sempre dizia, né? Quem não tem cabeça tem perna, né? Então é por isso que eu tô te dizendo. Seja uma pessoa organizada. Saiba o que fazer. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para vocês refletirem.
O quanto que em pequenos detalhes a organização pode fazer a diferença na sua vida. E te digo, tá fazendo a diferença na sua promoção. A sua mesa está organizada? As suas tarefas estão organizadas? Quantos e-mails não lidos você tem? Passa de 2 dígitos? Passa de 3? Passa de 4? E aí? O que adianta deixar lá como não lido e nunca fazer, nunca resolver a demanda? Né? E para aquelas pessoas que organizam o tempo, tem até tempo para desfrute, né, pessoal? Ir no cineminha, viajar. Sabe por que isso é importante? Porque a cabeça tem que estar boa para você desempenhar bem o seu papel também dentro da sua empresa. Às vezes você não está sendo produtivo o suficiente porque você não está sendo organizado o suficiente ao ponto de poder desfrutar da sua vida. E aí vem o acúmulo de estresse, acúmulo de estresse, acúmulo de estresse. Para de ficar pensando que o estresse não prejudica a sua promoção. Ele prejudica. E é por isso que você precisa se organizar. E para aquelas pessoas que gerenciam bem o seu tempo, elas conseguem manter a previsibilidade das suas entregas. Elas conseguem ter isso muito bem mapeadas. E por que é muito importante ela ser organizada? Porque ela também consegue deixar evidenciado essas entregas. Por que é importante deixar essas entregas evidenciadas? Porque quando você tem elas muito bem documentadas, no momento que você vai lá sentar na frente do seu gestor para negociar a sua promoção, você tem base, você tem fundamento, você tem prova concreta do porquê você merece ser promovido e aumentar a sua remuneração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like se você não deixou esse like ainda, né? Poxa vida, deixa o like aqui no nosso canal. Semanalmente nós trazemos quinta e domingo vídeo novo aqui no canal. E toda segunda-feira às 8 horas nós temos a nossa live semanal com conteúdos direto para aquelas pessoas que estão buscando aí conquistar a sua promoção e o seu aumento salarial. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? É Método P8 em todas elas. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço, pessoal. Até mais.